Vamos continuar lendo. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Cara é brabo. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Síria, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. Eu fui até lá, a fim de trazer essas pessoas de Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Muito interessante, pessoal, ele falando em aramaico isso. O pessoal achou que ele era judeu. Judeu não, o pessoal achava alguns que ele era romano. Só que ele fala, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Então todo mundo fica surpreso. E é interessante porque ele também é romano. Então ele é Paulo e Saulo, né? Então, se desse mais na frente, acho que ele fala: vocês estão fazendo isso, mas eu sou romano. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Ele está contando o testemunho dele, quando viu Jesus. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo a mão junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunho dele e todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando? Levanta-se e seja batizado, e lave seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém, imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá. Aí interessante, igual quando Estevão morre, é comentado que Paulo estava lá. Eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Curiosidade de Paulo, ele não estava lá só porque ele estava coincidentemente, não. Ele estava porque, é como diz aqui, ó, e curando as roupas que o matavam e dando minha aprovação. Isso significa porque ele era tipo eu não sei se centurião ou era outro cargo, mas ele era um romano. Ele era romano, né? E é um soldado. Então ele tinha que dar aprovação para estar jogando pedra no Estevão. Então, por isso. A multidão ouvia Paulo até que ele disse. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano lá. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo. Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Muito interessante. O chefe ficou bolado. Meu Deus, velho, eu prendi um romano. Deu ruim, pode dar ruim pra mim. Interessante também, viu? Paulo, ele pegou a dupla nacionalidade desde o nascimento. Era tudo plano de Deus.
No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem aos chefes dos sacerdotes, e todo o sinédrio, então trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Achei que era Paulo falando ainda. Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí assentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Aí, isso daqui é uma coisa que muito cristão precisa escutar. Muita gente aí criticar a autoridade é uma coisa, agora ficar ofendendo, chamando disso daquilo, ó. Paulo tomando soco não fez isso. Ah não, desfocou de novo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. Calma aí, rapidinho. Eu tô certo? Tá certo, 1, 2. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos saduceus, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Era tipo então... Entendi, era duas congregações. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverás testemunhar também em Roma. Da hora. O Senhor estava incentivando Paulo, né, dando força, até porque é difícil, né? Às vezes sentia medo, às vezes sentia cansado. Coragem, tenha coragem. Temos que ter coragem. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo aos chefes do sacerdote e aos líderes judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que façam comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele levou ao comandante. Então disse ao centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? E ele respondeu: Os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não deixes se convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo.
Quando eu chegando com minhas roupas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Quem não sabia por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado do que estava sendo preparada, de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. E o mesmo Herodes antes do... Não sabia, achei que já tinha morrido. Não, mas faz sentido, ele tá vivo. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus, um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em formas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço a favor de ouvir-nos, apenas por um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos, e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram as acusações, garantindo-lhe que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou. Quando o governador deu permissão, Paulo falou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho ao que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas enquanto fazia isso. Já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim, quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido esse. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísia, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Liberdade não. Que dessem certa liberdade para Paulo. Vários dias depois, Félix veio com Drusília, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta. Por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Caraca, ele ficou 2 anos preso. Não sabia, não lembrava. 3 dias depois de chegar na província, Festo subiu da Cesareia para Jerusalém,
onde o chefe do sacerdote e os judeus mais importantes compareceriam diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pedindo a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo por algum dos seus líderes e apresentem ali acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele os 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado a Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado por ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram de Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, os chefes do sacerdote e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fossem condenados. Eu lhes disse que não é o costume do romano condenar ninguém, antes que ele defronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e o de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Que da hora. Ele falando, estão falando de um Jesus aí. Toda vez que Paulo era preso, o Jesus proclamava o nome de Jesus, porque todo mundo ficava falando sobre acusações, e acusações sempre envolvia Cristo, Jesus. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala das audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém, e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definitivo a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa. De forma que, feita essa investigação, eu tenho algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Da hora, ele ficou perante os líderes ali, perante o próprio César, né, que falou aqui que levou a Cesareia, ali César. Então, além do Berenice, Agripa, esse pessoal aí, caraca, ficou na frente de todo mundo. Mas também eu acho que era porque ele estava 2 anos preso, né? Então não estava se resolvendo o caso. Muito da hora, achei muito massa como o Paulo, ele fala isso, né? Ele fala, sempre que eu sou preso, sempre que eu sofro alguma coisa, por Cristo é uma honra e o nome de Cristo é glorificado. É propagado, lembrei a palavra, propagado. Então, chegou até hoje em dia, se expandiu o mundo todo, porque Paulo sempre era preso, os romanos sempre falavam, o que é isso? É um tal Jesus? E se propagava de novo. Não sei o que, mas ele está sofrendo por quê? Estão falando que ele fala que um Jesus ressuscitou, um homem que já foi morto, mas ele insiste que está vivo, e se propaga de novo. Deus é perfeito, glória a Deus. E Deus já falava para Paulo, né? Falou para Ananias, quando foi curar Paulo. Use ele porque ele vai ser um instrumento na minha mão e eu vou ensinar ele o que é sofrer por mim, algo assim. Por tudo que Paulo também fez, né? Com as pessoas com que seguia. Então Deus estava até botando na pele que Paulo sofreu. Glória a Deus, aleluia.